Olá, tudo bem? Vamos mergulhar hoje numa daquelas questões de contabilidade que a banca FCC simplesmente adora: patrimônio líquido. Se nomes como reserva legal, dividendos e o efeito de cada conta já deram um nó na cabeça, esta explicação é pra gente. Vamos desvendar isso juntos, passo a passo, de um jeito bem tranquilo. A grande pergunta é essa, não é verdade? Como é que a gente pega um monte de números, regras, percentuais e transforma numa resposta certa, sem confusão? Exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos transformar esse desafio num raciocínio lógico e bem simples. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa do caminho. Primeiro, a gente entende o desafio. Depois, prepara o terreno, faz os cálculos da distribuição do lucro, chega na resposta e, no final, ainda tem uma revisão com dicas de ouro. Vamos nessa? Ok, vamos começar a nossa missão. A gente vai dissecar uma questão clássica da FCC para entender direitinho o que ela está querendo da gente. E aqui já vai a fofoca da questão. A FCC não quer só uma continha. Ela adora testar 3 habilidades diferentes numa pergunta só. Mas, sem pânico, a gente vai dominar cada uma delas. Então, os pontos cruciais são estes. Primeiro, calcular a reserva legal. E aqui o segredo é prestar muita atenção no limite dela. Segundo, calcular os dividendos, mas usando a base de cálculo certa. E terceiro, que é o mais importante, entender o que de fato muda o valor final do patrimônio líquido. Certo. Antes de qualquer cálculo, a gente precisa primeiro organizar a casa. Vamos entender os dados que a questão nos deu para começar com o pé direito. Olha só, esse é o nosso ponto de partida, a foto do patrimônio líquido no final de 2019. A gente tem aí capital social, reserva legal, tudo isso faz parte do que a gente chama de PL, ou seja, aquilo que é dos sócios de verdade. Somando tudo isso, a gente começa com um patrimônio líquido de R$ 6.350.000. Guarda esse número, ele é a nossa base para tudo o que vem a seguir. Agora, atenção total para o primeiro movimento. O lucro do ano, de 1.200.000, entra inteirinho no patrimônio líquido. Pensa assim, o bolo aumentou de tamanho antes da gente começar a cortar as fatias. Então, nosso PL provisório agora é de R$ 7.550.000. Certo, com um bolo maior, agora sim a gente pode começar a distribuir as fatias. Vamos para a parte principal, os cálculos, um de cada vez, sem pressa. A primeira fatia, que é obrigatória por lei, é a da reserva legal. Ela tem prioridade sobre as outras. Vamos ver como se calcula isso direitinho. E aqui já vem a famosa pegadinha da FCC. Se a gente calcular 5% do lucro, daria 60.000. Só que a reserva legal tem um teto. Ela não pode passar de 20% do capital social. No nosso caso, o teto é de 1 milhão. Como a gente já tinha 950.000, só cabe mais 50.000. Então é esse o valor que a gente vai constituir, e não os 60.000. E o que acontece com o PL total? Nada. Pensa que a gente só tirou o dinheiro de uma conta do PL chamada lucros e colocou em outra conta do PL chamada reserva legal. É como tirar dinheiro do bolso direito e botar no esquerdo. A gente continua com o mesmo dinheiro no total. O valor do PL não se altera. Agora sim a gente vai para um cálculo que realmente mexe com o valor total do PL. É a hora de calcular a parte do lucro que vai ser prometida para os sócios, os dividendos. Mas muita atenção. Os dividendos não são calculados sobre o lucro total. A gente precisa usar o lucro líquido ajustado. E o que é isso? É bem simples. É o lucro do ano menos o pedacinho que a gente acabou de colocar na reserva legal. Fazendo a conta, 1.200.000 de lucro, menos os 50.000 da reserva legal, dá uma base de 1.150.000. Agora sim a gente aplica os 30% e chega no valor dos dividendos, R$ 345.000. E olha o efeito disso. O valor dos dividendos sai do patrimônio líquido, que é o que é meu, e vira uma dívida no passivo, que é o que eu devo para os sócios. Essa é a primeira vez que o valor total do nosso bolo diminui de verdade. Quase no fim. Vamos para a última distribuição. A empresa decidiu guardar um pedaço do lucro para poder crescer no futuro. É a reserva para expansão. O cálculo é direto. 20% sobre o lucro líquido total, o que dá 240.000. E a lógica? É exatamente a mesma da reserva legal. A gente só está movendo o dinheiro de lugar dentro do próprio PL. O valor total não se altera. É só um dinheiro que ganhou um carimbo de usar para expandir.
Pronto! Fizemos todos os cálculos e entendemos o que aconteceu em cada etapa. Agora é só juntar as peças do quebra-cabeça para encontrar a resposta final que a questão pediu. Então, o raciocínio final é esse aqui. A gente partiu do PL inicial, somou o lucro inteiro que entrou de uma vez, as reservas que a gente criou não alteraram o total, lembra? Foi só dinheiro trocando de bolso. A única coisa que efetivamente diminuiu o PL foi a promessa de pagar os dividendos. Isso nos leva a um PL final de R$ 7.205.000. E aqui estão, lado a lado, as duas respostas que a questão queria saber. O valor dos dividendos a pagar, que é a nossa nova dívida lá no passivo, de R$ 345 mil, e o valor final do patrimônio líquido, de R$ 7.205.000. E com isso, a gente chega na alternativa correta. Missão cumprida. O gabarito é a letra E. Mas calma, ainda não acabou. A melhor parte é garantir que esse conhecimento fique gravado na memória. Vamos para uma revisão rápida com as dicas mais importantes. Então, anota aí esses bizus de ouro para nunca mais errar. Primeiro, o lucro sempre entra inteirinho no PL antes de qualquer distribuição. Segundo, as reservas, não importa o nome, só mudam o dinheiro de lugar dentro do PL. O total não se altera. Terceiro, dividendos, sim, diminuem o PL e criam uma dívida. E por último, o ponto de maior atenção é sempre o limite da reserva legal. Agora um teste rápido. Pergunta 1. Criar uma reserva para expansão muda o valor total do PL? A resposta é: não altera. É só uma mudança de nome dentro do próprio PL, o dinheiro continua lá. Segunda pergunta. Por que a gente usa o lucro ajustado para os dividendos? É porque a lei quer proteger a empresa. Ela garante que aquele pedacinho separado para a reserva legal não seja distribuído. É uma segurança. E a última para testar a atenção. Se o capital social fosse de 4 milhões, qual seria a reserva legal a ser constituída nesse exercício? O limite seria de 800 mil. Como a reserva já era de 950 mil, ela já estaria acima do limite. Então, a gente não constituiria nada de reserva nova. Pegadinha boa, né? E o ponto principal é exatamente este. O objetivo não é decorar, é entender a lógica por trás de cada passo. Quando a gente entende, não esquece mais. Parabéns por chegar até aqui. Bora para a próxima?